Olá, nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Terra Rasgada, que é um projeto em que o autista, a família atípica, ela flui pela cidade de Sorocaba. Essa é a ideia da elaboração desse podcast, essa é a ideia dos diálogos que nós estabelecemos aqui, e nós queremos agradecer a você que tem acompanhado os episódios e tem acompanhado também nas redes sociais as novidades, desse projeto que começou com um livro, Terra Rasgada, e hoje é um espaço de diálogo com as famílias, essas mães que acreditam também nesse projeto e vêm participar conosco aqui. Então é muito importante essa ocasião, nós estamos recebendo aqui a Regina Humaitá, que está aqui conosco hoje para compartilhar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua rotina, sobre, também as situações aí que ela acompanha de outras famílias, outras pessoas que compartilham de experiências semelhantes à dela, e também sobre a AMAS, a Associação dos Amigos dos Autistas, que, a Regina é uma das fundadoras, e uma uma associação que vem desde 1994 e que perdura até hoje com um trabalho de extrema qualidade. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho sobre a AMAS. Olá Regina, é um prazer ter você aqui conosco. Olá, o prazer é todo meu. Agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com o seu público e espero poder estar assim passando toda a minha experiência, meu conhecimento. Eu acho que isso é muito importante para as famílias que Olha têm só. o TEA. Muito bom e com certeza a conversa será excelente. Regina, se apresenta, fala um pouco de você, sobre a sua história, deixa com que o público te conheça um pouquinho. Tá. Bom, eu sou a Regina, mãe do Igor. Eu sempre me apresento assim, né? O Igor é um autista, ele tem 38 anos. Eu digo assim que o Igor é a razão, da existência da Amas hoje, porque talvez se o Igor não tivesse caído em minhas mãos, eu não sei se a Amas poderia até existir, mas talvez eu nem fizesse parte. Então eu sou uma professora, minha formação é História e Pedagogia, trabalhei na rede estadual, me aposentei na rede como professora, coordenadora e também fui assistente técnico da educação especial. Como você falou, a Amas é de 94, então esse ano nós estamos com 31 anos. Então 31 anos, assim, de muitas lutas, muitas conquistas, vitórias, né, que a gente quando chega hoje, a gente fala: "Nossa, não imaginava que a Amas ia chegar no que é hoje". E a gente começou com 4 pais, com algumas crianças, 4 ou 5 na época, e hoje nós estamos aí com a demanda cada vez mais crescendo, com mais de 160 crianças. Olha só, eu acho que o pessoal tem interesse em conhecer, saber então o que o AMAS faz, né, qual é o trabalho ali que é Uhum. desenvolvido, como essas famílias são atendidas. Fala um pouco sobre a rotina de trabalho de vocês lá. Tá. Bom, a AMAS, hoje nós temos 2 unidades. Nós dividimos assim, nós temos a unidade educacional, que as crianças elas são encaminhadas através da a educação do estado e do município. Então são crianças que tentaram a inclusão, ficaram na escola regular, mas não, se adaptaram. Então essas crianças são encaminhadas para a gente. Lá então eles têm é como se fosse uma escola fundamental 1 mesmo, né, com o currículo adaptado, né, com todas as disciplinas, mas da forma em que o autista possa aprender e também possa sentir um pouco de independência. Essa escola fica na Rua Nova Odessa, no Jardim Simos. Depois nós temos a unidade de saúde. A unidade de saúde, ela foi criada já depois, né, através, assim, de uma também necessidade, porque o que ocorria? Aqueles autistas adultos, quando chegavam à idade de 30 anos, tinham que se desligar da educação. E
a necessidade era buscar uma outra parceria. E foi a parceria com o governo do estado, aonde nós temos o convênio com a saúde. Também são crianças encaminhadas, né, através da DRS, a Divisão Regional de Saúde de Sorocaba, laudadas já, que vão até nós. E lá elas têm todas as terapias, psicólogo, fono, terapia ocupacional, né, nutricionista e fisioterapia, é o que nós oferecemos para essa criança. Lá existem o período meio período, existe o período integral. E existe também aquelas crianças que frequentam a escola regular, mas precisam de terapias. Aí elas vão só no horário da terapia. Então nós temos, na verdade, 3 formas de atendimento lá, tá. Olha só, muito bom. As terapias, eu acho que hoje em voga está muito famoso, né, famosa a terapia ABA. Tem lá também, é mencionado isso, as mães procuram, as famílias têm esse entendimento? É. Bom, como você sabe, o ABA é uma coisa que é para a vida toda, né, não é assim, aplicar uma terapia só, o ABA ele tem que ser acompanhar a criança, né, o tempo todo. Então o que que nós temos? Nós temos o psicólogo, que ele é formado, né, ele, desenvolve todo o trabalho dele junto com outros técnicos, através de orientações, para que seja desenvolvida a terapia ABA. Ou seja, o processo terapêutico, a nossa linha é a aba, né. Sim. E também ele passa, assim, orientações às famílias, né, atende as famílias. É difícil acontecer na casa, porque na casa, o convênio da AMAS é só até a AMAS. Esse psicólogo não pode ir até a casa, né, mas é passados algumas orientações para que os pais possam estar seguindo de alguma forma, né. Olha só. Os pais que, têm ali uma participação, suas crianças, seus filhos estão ali no AMAS na AMAS. Eles também têm, assim, reuniões, eles se articulam, por exemplo, pra conseguir talvez alguma causa, porque eu acho que a questão da legislação dos direitos da pessoa com deficiência, da criança autista, também é um dilema ali para muitas famílias, né. Elas conseguem dialogar entre elas para se apoiarem? E Sim, nós tivemos um projeto que foi desenvolvido foi na época da pandemia, cerca de 4 anos, né, que era um acolhimento à família, né. E através desse projeto houve muitos encontros, inclusive com advogados, com orientações, muitos advogados até voluntários que continuaram atendendo essas famílias. Então é um projeto que foi muito bom. Na verdade, a gente não tem mais essa parceria, o projeto acabou, mas a gente continuou com isso. Então, que a assistente social, ela faz assim, não digo toda semana, mas quinzenalmente ou uma vez por mês, essa reuniãozinha com os pais. E aqueles pais que já sabem que existe essa possibilidade, também procuram assistente social, marcamos com o advogado, ela vai buscar os seus direitos. Então a gente sempre divulga, assim, através de palestras, encontros. aham. Olha só, e como é para você, que foi ali uma das fundadoras da AMAS, e ver o alcance, tamanho que isso, né, que essa associação tomou hoje, né, em 2025, um cenário totalmente diferente, muita coisa aconteceu no mundo, mas, cresceu o projeto, né. Como você se sente, assim, tendo acompanhado esse crescimento? Bom, eu sinto, assim, muito grata, né, grata principalmente a Deus, né, porque me colocou nisso, grata a todas as pessoas que junto, né, construíram esse projeto, porque não foi fácil, teve, assim, um tijolinho de cada um, eu acho que isso foi muito importante. Então é assim, é gratificante. Jamais eu imaginava que a gente chegaria a essa proporção, mesmo porque o autismo era tão pouco, né, isso há 30 anos atrás, eh, se falava muito pouco, se difundia muito pouco, eram poucos autistas, né, e eu não imaginava que chegaria a esse ponto de hoje a gente ter uma demanda tão grande que a gente não consegue nem absorver. Então a minha preocupação agora é a gente ter condições
de crescer mais, eu digo. O nosso crescer agora seria não espaço, mas assim, ajuda, né, para que a gente possa ampliar para atender as outras famílias, né, porque a demanda, está crescendo muito. Mas minha palavra é gratidão, né, sinto grata. Que bom. E, você teve apoio de muitas pessoas, na cidade de Sorocaba? Ainda tem, né, vocês têm apoio aí de, poder público, ou então iniciativa privada, que estão junto com vocês apoiando, assim, tem bastante gente que acredita e apoia a Amas. Sim, nós temos muitos parceiros, né, empresas, em geral os Rotaries também nos apoiam muito, né, contamos assim, lógico, com o poder público, né, com os vereadores agora no momento de emendas, é um momento que a gente vai lá pedir, né, e a gente sempre conta com os parceiros que nos ajudam, porque através disso a gente vai poder melhorar a qualidade. Mas assim, Sorocaba é uma cidade muito grande, tem muita indústria. Eu acho que poderia ser mais. É. Poderia ser mais, porque a gente tem muito a ganhar e eles não têm nada a perder. Quem vai ganhar é só o autista. Então nós buscamos mais parceiros cada vez mais. Mas agradeço muito, nós temos o nosso telemarketing, que existe há anos, eu acho que o telemarketing mais antigo de Sorocaba. E hoje é engraçado que os nossos contribuintes já estão idosos, né, porque eles cresceram com a gente. Então agora a gente precisa de contribuintes novos, né, precisa de uma demanda mais nova, Uma porque renovação. uma renovação, né, mas, existe ainda aqueles que contribuem todo É. mês. É muito lindo isso e eu agradeço também. Olha só, que legal. Olha, nós vamos falar um pouco mais sobre a Amas ainda, mas queria fazer algumas perguntas agora sobre a sua biografia, né, com relação Igor, o nome do seu filho, né. Como foi a sua história e é a sua história com o Igor? Como assim, quais são as situações que você já passou, até acho que positivas ou desafiadoras, que você acha que marcaram aí a sua trajetória? É, bom, com o Igor ele teve o laudo fechado com 4 anos. Eh, não foi fácil, porque eu tive que buscar isso em São Paulo, né, Sorocaba realmente naquela época não tinha, mas é engraçado que o dia que na verdade demorou 1 ano o laudo demorou. O médico fez a consulta, doutor Rosenberg em São Paulo, um excelente profissional. E pediu vários exames. E demorei para fazer os exames, porque os exames eram caros, né, então eu fui fazendo devagar, demorou quase que 1 ano, a gente voltou com o resultado de todos os exames, e acho que toda mãe já ouviu isso, mas é interessante, porque a gente na hora fica meio que sem ação e sem fala. "Seu filho não tem nada". "Ah, ótimo, né", você pensa. "Aí seu filho é autista". Pronto. E eu falei: "Doutor, mas o que é isso?". Eu e meu marido, né, perguntamos para ele: "Mas o que que é isso?". Ele falou: "Olha, vocês vão ter a vida inteira para aprender a lidar com isso". E claro, dali ele nos indicou algumas terapias em São Paulo, que era inviável, e falou: "Olha, você tem que procurar uma escola especializada". Na época, era só a PAI. A gente procurou a PAI, mas infelizmente a PAI não pôde atendê-lo, né. A PAI não era o perfil naquela época, né. Não digo hoje, mas naquela época. Sim. Então o Igor ficou sem, assim, uma escola. Ele foi para uma escolinha particular, e dessa escolinha particular surgiu, né, uma situação difícil não só para mim, mas para alguns pais que tinham crianças lá, de um convênio da prefeitura, uma bolsa de estudo, que eles iam cortar essa bolsa. E nós fomos fazer uma reunião com alguns vereadores para falar para não cortar a bolsa, né, que os pais precisavam da bolsa para as crianças. E exatamente nessa reunião, uma vereadora falou, que era muito amiga do meu marido, falou: "Mas escuta, vocês estão brigando aqui nessa reunião, mas, o filho de vocês não vai nem ficar nessa escola, porque essa escola não é para autista".
por que vocês não fundam uma escola, uma associação, né? E essa vereadora era a Yara. Olha só. E nessa reunião nós tínhamos a Aninha Eleutério, outra vereadora, o Emerson Canhas, a Cíntia, que na época era presidente do Conselho da Mulher, porque ela cedeu o espaço para a gente fazer a reunião. E as donas da escola. E daquela reunião ali nós já marcamos uma outra reunião para fundar a AMAS. E todo mundo falou: não, nós vamos ajudar. O Emerson era presidente da ADERES, não sei se você lembra, a Associação dos Sim. Deficientes. E o Emerson falou: não, eu ajudo vocês, Jana. E marcamos, e essa reunião foi no dia 15 de dezembro de 1994, a reunião da fundação. Sim. Foi a primeira reunião. E ali nós fundamos. Olha só. Mas assim, no papel, né? Ainda ia ter muita luta, muita briga para a gente conseguir o atendimento, né? Que demorou cerca de quase um ano, né? Para a gente começar com o primeiro atendimento. Sim, Mas foi um começo, foi o começo. né? Foi o começo, tinha que começar, né? Porque se a gente não começa, É. a coisa não flui, não vai, né? Tem que surgir de um sonho e de um primeiro passo. De um primeiro passo, que não foi uma luta sozinha, né? Foi uma luta com várias mãos que se uniram Sim. por uma causa que era desconhecida, né? Desconhecida por todos, por mim também. Que aí eu fui buscar conhecimento, fui estudar, né? Fui buscar orientação, fui conhecer a AMA de São Paulo, para a gente saber o que que era, como que era o tratamento, que método. Na época não era ABA, não, na época era teacher. É, É, aí fomos atrás. sim. Começamos assim, na luta. Olha só, e aí como é que foi, né, como foi esse processo em que aí os seus filhos de vocês, eles tinham ali um espaço que foi pensado para eles. Vocês já viram uma diferença do cenário anterior, claro, gradualmente, mas conseguiram ver ali que realmente, os filhos seus filhos eram olhados. Isso, exatamente. É. Sim. E como foi, assim, essa sensação? Como foi esses primeiros processos aí de atendimento dos filhos na AMAS? Esse primeiro atendimento, assim, na verdade, nós pais nos unimos para as professoras fazer o curso É, em São Paulo, na AMA, então 2 profissionais foram. é. A gente começou exatamente com 2 salas, com 2 profissionais, e à medida da necessidade a gente ia crescendo, né. Não existia na época aquelas verbas públicas, convênios, era uma verba da prefeitura para se manter. Então no começo foi difícil, É. era muita rifa, eram bazares, tinha venda de doce, eu lembro que a gente fazia na praça, Coronel Fernando Prestes, tinha um quiosque, a gente fazia venda de doces, então a gente começou bem assim, no começo, com a cara e a coragem, né. Olha só, e valeu a pena. Valeu a pena porque você sabia que eles estavam É, atendidos, e muitos outros estão sendo atendidos graças a esse sim, começo, graças a isso. que legal. E você, agora num olhar sobre as mães no geral, as mães de crianças, com TEA. Quais você acha que são os maiores desafios hoje das mães, não só as que são atendidas, mas no geral, assim, das mães atípicas, das mães de crianças ou jovens com TEA? O que eu vejo hoje, assim, uma briga dos convênios, né, não querendo atender de uma forma adequada, né, aquelas mães que não têm o acesso digamos, a AMAS ou uma outra instituição, elas têm que ficar dependendo, às vezes, do poder público, né, o CAPS, que também não oferece um atendimento adequado para o autista. Então eu acho que as mães hoje, elas têm que ser guerreiras, elas têm que correr atrás, porque tá difícil as coisas, está difícil, era mais difícil naquela época. Então hoje tem informação, hoje eles têm os direitos, mas muitas vezes é difícil fazer esses direitos cumprirem. E como você sabe, o autismo ele tem graus, e uma mãe que tem um suporte 1 e 2, eu acho que está numa condição melhor do que uma mãe que tem o suporte 3.
porque o 3 é o mais complicado, né. Normalmente na escola regular, o suporte 3 não fica. Os que são encaminhados para AMA são exatamente esses, Suporte né. 3. É o suporte 3, às vezes o 2, mas, dependendo do caso, o 2 ele dá para ir na inclusão muito bem, né. E o 1, hoje ele tem acesso também a mais informações, né, inclusive até universidades, né, na parte da educação, eu acho que está tendo mais informações para eles e mais oportunidades, né. Sim. Olha, e no caso dos espaços públicos, privados, restaurantes, parques naturais, você acha que, assim, eles estão preparados para acolher essas famílias? Então, por exemplo, para sair com o filho, para participar socialmente. Você acha que a gente já avançou alguma coisa ou ainda está bem atrasado nesse sentido, assim? Ou seja, a mãe da criança, autista, ela pode, ter um lazer fora de casa, hoje em dia? Hum. Eu posso dizer para vo no meu caso eu não posso. Uhum. Eu não saio com meu filho sozinha, tem que ter um acompanhante. Então, inclusive fazem, 2 semanas que meu filho começou a caminhar numa praça, perto da minha casa, com um acompanhante, coisa que ele só fazia na AMAS. Ele só saía da AMAS, porque a AMAS faz caminhada matinal com todos, eles têm a rotina, né, a Aham. rotina deles é fazer a caminhada de manhã ou à tarde, com todos. E aos sábados, como eu vi que meu filho estava muito ocioso, eu falei: "Ah, não, eu vou tentar". Então ele começou a fazer. Mas para mim é inviável, porque o meu é suporte 3, né, então é complicado. Mas eu acho que já existe sim alguma melhora. Nós temos o exemplo agora da festa junina, né, o dia em que os brinquedos o sonoro é tirado, os brinquedos, são mais lentos, para que esses autistas de suporte 1 e 2 possam ir, né. Ou Sim. até o 3, dependendo do acompanhamento, eu acho que tem sim. Pode-se fazer mais coisas, né. Estamos esperando agora, né, com a secretaria do TEA, né, que aconteçam mais coisas que beneficiem, esses autistas, se é o que propõe lá, né, ter. Sim. Olha só, e as pessoas procuram muito, no caso lá da AMAS, as adaptações nas avaliações, atividades, trabalha diretamente com adaptações lá? Sim, nós temos o BEI, né, que é o programa individualizado, né, com as adaptações curriculares. Na escola AMAS é completamente feito tudo através disso, individual para cada um. Na saúde, aquelas crianças que vão para a escola regular no contraturno, que são os que vão para terapias, aí é feita uma orientação. Normalmente as escolas buscam, pedem uma orientação, aí nós temos o profissional que muitas vezes vai até a escola, o nosso psicopedagogo ou pedagogo, e vai fazer essa orientação. Aham. Então existe sim o programa individualizado. Olha só, coisa boa, né? Uhum. E os profissionais, hoje tem quantos profissionais lá, docentes, por exemplo? Docentes, se nós colocarmos professores, monitores, nós temos uns 20 mais ou menos, né. Aí na educação. Na saúde, são monitores da área de enfermagem, Sim. tá. Aí nós temos mais ou menos isso, uns 14, né. É, E fora aí a equipe técnica, né, que é dado todo o suporte, porque na educação eles têm um professor de arte, de educação física também. Que faz o trabalho também com eles. sim. E você é professora, né, já mencionou, professora de história também, né, por formação. Eh, Como você vê a atuação do professor nesse cenário hoje? Quais são as características que o professor deve, ter ali no seu tanto no seu talvez no seu currículo, mas no seu preparo enquanto pessoa mesmo, para fazer um bom trabalho nessa área? Para se fazer um bom trabalho, ele tem que ter formação Uhum. e atualização, né. Muitas vezes o professor eu fiz educação especial, eu me formei tudo, mas o professor não tem, o know-how, ele não tem aquela experiência, ele não
tem ainda, né, ele não se formou ainda, né. Eu digo não só no papel, mas ainda na formação dele, que eu acho que isso que falta. Os nossos profissionais, eles têm essa formação diária, né, mas o que me preocupa muito é o professor da rede, principalmente o professor da sala regular, da inclusão, que ele tem lá 2 ou 3 autistas, às vezes, na sala, por mais que tenha o acompanhante, o professor auxiliar, mas aquele professor ele não tem formação para isso. O professor da classe especial, sim, ele tem, né, formação, mas o professor da sala regular, não. Eu imagino se eu não tivesse nada, Regina, quando eu era professora de história, que eu nem tinha o Igor ainda, né, digamos lá, quando eu estava dando aula na quinta série, em 92, se aparecesse um aluno autista, eu não ia saber trabalhar com ele, não iria. Mas isso acontece ainda hoje, em 2025. Então precisa, por parte dos governantes, se preocuparem mais com essa formação continuada que o professor especializado precisa. Sim, e parece que ainda não tem um movimento consolidado mesmo para formar esses professores, né. De Nós temos forma no alguma. Brasil inteiro. Não, de forma alguma. Tem, assim, discurso, né, Aham. mas realmente para a formação não tem. E Sim. por isso que muitas vezes, esse autista, esse aluno que fica no canto, que fica parado, ou que não consegue fazer nada, ele está sendo prejudicado, né. Ele Sim. não faz nada, porque o professor não sabe o que fazer. Infelizmente acontece ainda isso, digamos aqui até em Sorocaba, que é uma cidade, né, que é muito desenvolvida. Agora imagine uma cidade menor, as nossas cidades vizinhas, né, Meu. que vivem, eu digo, Araçoiaba, que nós estamos conversando, nós temos aqui também Piedade, que a Piedade já tem uma associação de autista, que inclusive a AMAS participou também da fundação. Mas eu falo em termos de escola, né, Sim. essas cidades precisam desse A suporte. estrutura é menor e É menor, aí os as desafios são são mais. sempre maiores, é. Olha, a gente já caminhando aí para os momentos finais aí da nossa conversa, eh, sobre mães solo, né, porque pelo que a gente conversou nos bastidores, né, você tem o seu esposo ali participando e junto ali, inclusive na criação e desenvolvimento aí do Igor. Mas você percebe que, assim, há um desafio das mães solo, você percebe que eu não sei o perfil das famílias lá, mas é uma realidade mesmo que infelizmente a figura paterna ela acaba assim, se soltando dessa realidade, dessa vivência? Ou não? Sim, eu É. concordo com você. Nós temos sim, tanto na unidade um como na unidade 2 alguns casos de mães solo que abarcam tudo, que acabam fazendo tudo, que anulam muitas vezes a vida, né, não podem fazer nada porque elas ficaram com essa responsabilidade. Muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu, porque houve a separação, o que aconteceu, mas que a gente sabe que normalmente a criança fica com a mãe e sobra para a mãe, lidar com isso. Então nós temos sim muitos casos de mães assim, solos. Sim. Que precisam de um apoio, né, uma Precisam de rede de apoio. uma rede de apoio, muito mais ainda, né, que a outra mãe. Sim, sim. Quando nós falamos de rede de apoio, né, até falando aí sobre essa equipe, multiprofissional, multidisciplinar que tem aí no polo, médico, da saúde ali Hum. da AMAS, né. Eh, Esses profissionais, eles são, exclusivos de lá, eles transitam também outros lugares ou são da AMAS ali, da saúde do AMAS? O recurso que é repassado, fica por conta de nós fazer a contratação, então eles são profissionais da Ah, AMAS, né, eles têm a carga horária deles, na verdade a DRS ela exige a equipe técnica, é. ela exige, então é dentro do programa, do plano de ação, a gente já coloca a nossa equipe técnica, Hã. né, que tem que tem que acompanhar essa criança no decorrer,
do trabalho que é desenvolvido, né. Sim, que eu pergunto justamente porque se eles têm um vínculo lá, esse diálogo entre a equipe sobre uma criança, né, todos os profissionais falando sobre essa criança, dialogando sobre o que já foi, superado, os objetivos ali que se colocam ali da aprendizagem dessa criança, faz toda a diferença quando você tem os profissionais todos em diálogo, né. Sim, nós temos a eles têm a reunião deles semanal, inclusive acontece às sextas-feiras. Hoje eles fizeram. E nessa reunião de equipe técnica, eles discutem caso. Aham, sim. Aí eles discutem os casos, o psicólogo orienta quais as ações, né. Cada um na sua área vai ver o que é necessário para aquela criança. Aquela criança ela pode precisar muito mais de às vezes AVD do que o pedagógico, né, muito mais do comportamental do que outra coisa. Então, é exatamente para isso que existe a reunião de equipe técnica. Sim, sim. Uhum. Olha, que legal. E acredito que você também aprende bastante em diálogo com esses profissionais, né, Aprendo. convivendo, né. Eu foi o que eu falei para você, né, eu tive que aprender, eu tive que estudar, né, então a gente acaba aprendendo sim, isso é muito importante. Sim. Olha só, você, assim, incentiva as pessoas a divulgarem ali o Amas, como nós podemos fazer, por exemplo, né, alguém que está conhecendo a Amas agora, acho que a grande maioria que está assistindo já conhece, mas, como nós podemos ou como o espectador pode estar fazendo a difusão do trabalho de vocês, pode estar contribuindo de alguma maneira. A gente sabe que às vezes são empresas mesmo maiores que fazem contribuições para vocês, mas também pessoas físicas também fazem, né. Como o espectador pode colaborar para que o trabalho da AMA se continue e se expanda? Eh, então existe, assim, várias formas de colaborar, né. Nós não podemos ter, assim, um voluntário trabalhando com o atendido, né, que é Sim. complicado. Mas nós podemos ter esse voluntário de outras formas, fazendo campanhas. Eu lembro até que na época que eu fui coordenadora, os diretores gostavam muito de fazer campanha de arrecadação. Leite, sabonete, produtos de higiene. E é uma coisa muito legal, porque o aluno ele gosta de Sim. participar, ele gosta dessa solidariedade. E aí eles iam fazer a entrega na escola, viam o atendido, muitos que não conheciam. Então, as pessoas podem contribuir de várias Sim. formas, mas nós temos o nosso telemarketing também, que pode nós recebemos doações ou projetos sociais que você também queiram estar fazendo, né. É. Existem muitas empresas, lugares que fazem de repente: "Ó, nós vamos fazer a pintura das salas, fazer uma faxina", de alguma forma, Sim. e compartilhar. E nas nossas redes sociais também compartilhar, né. Então são várias maneiras aí para Várias se maneiras. aproximar da AMAS e contribuir de alguma forma, né. Isso. A rede social, lá de vocês é do Instagram? É Instagram. É. É como? Amas Sorocaba. Sim, sim. E o Legal. site também, Amas Sorocaba. Aham. É muito bom, assim, fica esse convite para você estar acompanhando, de, se aproximar, conhecer mais. Acredito que essa entrevista, essa conversa já, nossa, nos deu um bom panorama sobre, a AMA, sobre ali a atuação da Regina e outros fundadores, né, os nomes dos fundadores daqueles que iniciaram foram dois casais, né? É, na verdade tinham mais também pessoas na época, né, mas nós temos o seu João, nós temos Dona Lúcia, Aham. temos pessoas em memória já, né, É, e temos os vereadores que participaram, Iabico, sim, a esposa dele Marisa, né, vereadora Yara que ainda está nativa. Assim, foram várias pessoas, né. sim. E temos se não tem mais o pai, tem a mãe que ainda continua na Amas, porque É, infelizmente alguns já se foram, né. sim, sim. Mas eu quero já agradecer a sua presença aqui, dizer que eu estou muito alegre, muito feliz em te receber. Essa conversa, ela se faz necessária para quem assiste,
Mas também para nós é importante que a gente esteja conversando, porque, pelo que eu vejo, é um projeto que nasceu aí no coração de vocês naquela época e que é muito importante para você também. Então acho que a gente tem que falar, né, tem que externalizar. Então fica o convite, assim, as portas abertas, tudo que for, que você precisar divulgar da Amas, pode utilizar aqui o podcast também de alguma maneira, o projeto todo, né. Logo, logo nós vamos estar lançando mais um livro desses aqui, e eu quero te presentear com um exemplar do livro Terra Rasgada, que foi lançado agora em maio de 2025, e fala justamente sobre a presença do Terra em Sorocaba. E então tem muito a ver com Amas aí, que tem muito a ver com o trabalho de vocês, tá. Quero então retomar meus agradecimentos e agora você tem aí uma oportunidade de deixar um recado para a pessoa que está assistindo e fazer também seus agradecimentos, Tá ok, tá. tá. Bom, em primeiro lugar, eu quero, assim, agradecer você, tá, Jefferson, essa oportunidade, porque eu gosto de falar da Amas. A Amas, ela faz parte da minha vida. E sem a Amas eu não seria nada. Eu sou tudo, tudo um pouco da minha vida. Eu agradeço a Deus, agradeço meu filho Igor, meu outro filho, meu esposo, e a Amas que me ensinou muita coisa. Então eu quero que vocês, principalmente as mães que têm um filho autista, não perca a esperança. Nunca perca a esperança, porque o autista nos surpreende todos os dias, a cada dia é uma coisinha, é uma caixinha de surpresa, e eles vão desenvolver, mas eles têm o tempo dele. Então, mamãe, não adianta também ficar muito ansiosa, as coisas vão fluir, vão acontecer, e ajudem a Amas, o nosso projeto crescer, poder ter mais braços para acolher mais autistas. É muito ruim quando o autista está sem nada, sem nenhum atendimento. Isso me deixa muito triste, e eu não quero isso. E agradecer muito ao Jefferson, tá, eu acho que a sua iniciativa, divulgar é a coisa mais importante mesmo. Tem que divulgar muito sobre o autismo, as pessoas precisam saber. Foi muito difícil para mim, há 30 anos atrás, saber o que era, lidar com isso. Então, você está fazendo um trabalho excelente, tá. Agradeço muito a oportunidade e aos seus telespectadores. Olha, eu agradeço e que seja uma parceria que nós façamos muitas coisas juntos ainda, né. Então eu agradeço a você que acompanhou, acompanhou esse podcast, durante essa entrevista. Me deu o meu abraço à sua família também toda, tá, seus filhos, seu esposo. E até o próximo episódio. Você que está acompanhando pode seguir também nas nossas redes sociais. Tem ali a rede social @terra rasgada, no nosso Instagram. E também tem a minha rede pessoal professor Jeff, Jeff Carvalho. Você também vai acompanhar também os eventos, as questões relacionadas ao livro e ao podcast ali também no perfil. Um abraço a vocês, um abraço e até a próxima vez que nós nos encontrarmos. Tchau.